Você que acompanha o Suno Notícias já sabe, todo o conteúdo que a gente faz, as lives que a gente produz, sempre são acompanhados de relatórios gratuitos. Nesse aqui não é diferente não. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, também no nosso podcast, para você fazer download gratuitamente e continuar caminhando na sua jornada de investidor. Um muito bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, seja lá qual for a hora que você está acompanhando o nosso canal aqui do Suno Notícias. E nesse ano a gente teve um ano muito turbulento para a Bolsa, um ano turbulento para o Ibovespa. A gente chegou nas máximas históricas ali por meados de junho, mas a gente ainda fica em queda em comparação àquele período de rally do fim do ano passado para esse ano. E pensando nisso, a gente veio aqui conversar com quem entende de mercado, com quem está por dentro do mercado, para falar um pouco mais sobre as lições que o investidor pode tirar desse acumulado do ano de 2021. Por isso a gente trouxe o Thomas da Atlas One. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu em 2021 aí, algumas lições aí que a gente reaprendeu ou aprendeu, e sobre talvez alguma coisa de expectativa aí futura, mas enfim, vamos bater um papo aqui. Perfeito. Olha, acho que para começar, acho que nada melhor do que pegar o assunto, eu acredito, mais quente em termos de macro, né? Desde que a gente atingiu ali aquele topo em meados de junho do Ibovespa, a gente acabou tendo uma série de eventos que colocou a Bolsa mais precificada para baixo e a gente se descolou muito do exterior, né? Por diversas semanas, o ETF da Bolsa Brasileira era o pior do mundo. E com esse cenário, a gente viu nas últimas semanas, né, nos últimos 2, 3 meses, muita gente falando que, olha, praticamente tudo na Bolsa está barato, tem muito desconto, a maioria dos setores estão descontados, a gente tem varejistas caindo muito, bancos caindo muito em 2021. Eu queria saber da sua opinião enquanto gestor, o que você, se você concorda com essa visão de que está tudo muito barato, de que está tudo muito descontado, e quais riscos e como é que você orienta o investidor que está entrando comprado agora nesse final de ano de 2021? Eu acredito nessa ideia, né, de que o que a gente viu ali depois de julho, como você bem colocou, das máximas da Bolsa, a gente viu uma situação onde começaram a se empilhar, né, várias incertezas, algumas exageradas, outras reais, outras totalmente infundadas, mas, enfim, a gente teve um empilhamento grande de incertezas e o que a Bolsa menos gosta, né, são incertezas. Então, o que a gente viu, né, depois de julho ali? A inflação, né, disparar, né, muito mais forte do que o previsto. A gente viu uma incerteza em relação à questão fiscal, então teve uma piora significativa, né, em relação ali como é que o governo ia, vamos dizer assim, pautar as despesas para 2022. A gente teve também uma incerteza grande, né, ligada ali à questão da própria Covid no finalzinho de julho, enfim, mas a reabertura acabou chegando, né? A reabertura foi talvez uma surpresa bastante positiva. A gente teve uma incerteza em relação à crise hídrica, né, e o potencial impacto que isso teria aí na atividade econômica de 2022, com alguns economistas dizendo que, né, a crise hídrica teria um impacto negativo de 200 pontos negativo de crescimento no PIB. Você também teve, né, vamos dizer assim, uma antecipação, né, do debate eleitoral. Então, assim, a gente foi empilhando o risco, né, durante esse segundo semestre de 2021, isso teve um impacto muito ruim na Bolsa. E aí eu diria que a gota d'água foi realmente o juro ter subido, né, devido a todos esses fatores, né, de forma muito mais forte do que, né, qualquer um previa. Eu estava até vendo no jornal outro dia, né, o consenso, vamos dizer assim, de juro no final de 2021, sei lá, no final de 2020 era alguma coisa como 4%, 5%, né? A gente vai fechar aí mais próximo de 10%. Então, você teve aí uma deterioração significativa, né, das expectativas, as incertezas explodiram, e aí o preço dos ativos sofreu, como você bem colocou aí, a Bolsa, né, está caindo alguma coisa como 10% no ano,
E em cima disso, né, eu esqueci de mencionar aqui, você teve mais uma incerteza ligada aí, né, ao preço das commodities e como é que elas iriam reagir depois de uma alta espetacular aí no primeiro semestre. Então, uma combinação de fatores negativos, fora isso você teve questões globais, enfim, você teve todo um coquetel aí de incertezas negativas que pesaram de forma brutal no preço dos ativos. Perfeito. E falando sobre essa questão da inflação e da curva de juros, a gente teve agora as sinalizações recentes por parte do Fed, e a gente vai ter decisão nova do Fed agora nessa quarta-feira. E a gente sabe que isso é um driver muito bom, muito relevante para os mercados. Eu queria saber como é que você vê essa leitura do cenário macro, que, como você citou, muitos economistas previam juros ali próximos de 5%, a gente está chegando perto de 10%. E a gente viu muitos bancos de investimento dando pareceres ali falando, olha, a gente tem uma deterioração muito grande do cenário macroeconômico e também citando a questão do risco fiscal. Eu queria saber da sua parte se você acredita que esses são os drivers mais relevantes, se foi o que o investidor deveria ter mais prestado atenção no ano de 2021 e que lições isso traz para o ano que vem na Bolsa. Eu acho que a questão do juro é fundamental, né? Quando você investe em renda variável, né, o custo de oportunidade ele tem um impacto relevante, não só, né, na decisão de investir, mas também, né, talvez no valor dos ativos, né? Então, quando o juro sobe de maneira surpreendente, né, e, vamos dizer assim, a gente aqui, né, não projeta o juro, mas a gente acreditava que o juro provavelmente terminaria o ano em 8%, né, 9%. Ele vai acabar em 10% e provavelmente vai chegar no primeiro trimestre mais próximo de 12%. A gente não esperava que o Fed fosse, né, começar a remover os estímulos de maneira talvez mais rápida do que o previsto aí, né, pelo menos inicialmente, para depois, no final do ano que vem, subir o juro. Isso também foi inesperado. A expectativa era que o aumento do juros ocorresse só em 2023. Então, quando o juro sobe de maneira mais rápida do que o previsto, né, e talvez a intensidade desse aumento foi, de fato, bastante forte, você tem um impacto não só, né, na expectativa do investidor em relação a retornos futuros, se ele tiver, né, a oportunidade de investir ganhando aí alguma coisa como 12% a 15% ao ano, né, sem grande risco, é claro que ele vai, né, repensar ali a alocação de portfólio dele e vai reduzir, né, a renda variável, né, de maneira, vamos dizer assim, proporcional. Então, você tem um ambiente onde, né, no primeiro instante, você tem uma redução na alocação de renda variável e o preço dos ativos não sofre por esses motivos técnicos, vamos dizer assim, de saques de fundos e remanejamento das alocações, mas quando você, né, projeta o fluxo de caixa descontado das empresas, quando você aumenta o custo de capital delas, você paga um múltiplo menor, vamos dizer, lá na frente, ou você aumenta o custo de capital, né, das empresas que você acompanha, você tem um impacto aí, né, no valor calculado de alguma coisa de 20%, 30%, pode ser até 40% em algumas situações, né? Então, você tem um impacto muito negativo no primeiro instante. A gente acha que esse impacto, né, vai se diluindo a partir do momento que o técnico começa a se ajustar e, né, vale ressaltar que, apesar do custo de oportunidade estar muito alto no momento, a gente acha que ele não é sustentável, ele tende a cair de maneira, vamos dizer assim, pelo menos gradual ao longo de 2022 e de forma mais intensa em 2023. Então, quando você coloca isso na conta também, você começa a ver um valor importante, né, aparecer aí no preço dos ativos listados brasileiros. E eu lembro também que, né, eu particularmente nunca vi o setor privado brasileiro listado com uma saúde financeira tão forte. Então, mesmo nesse ambiente de juro mais alto, o impacto real, né, nas empresas não deve ser muito alto, exatamente porque o endividamento das empresas está muito baixo, está no nível mais baixo, né, dos últimos 10 anos, pelo menos. Perfeito. E falando um pouco sobre papel, sobre o setor específico, a gente viu muita coisa derreter nesse ano junto com a Bolsa, né? Então, como você bem citou, a gente teve uma inflação
relativamente descontrolada, subindo mais, o que penaliza alguns setores, né? A gente viu Magazine Luiza, que era um papel muito importante, muito relevante para a Bolsa Brasileira, cair ali na casa de 70%, 72% no ano. Eu queria saber da gestão aí da casa, da Atlas, o que mais surpreendeu vocês nesse ano de 2021? Qual o papel específico vocês acreditam que surpreendeu vocês, ou positivamente ou negativamente? E o que você acredita que seja o grande cavalo de aposta para o ano de 2022, considerando os indicadores que a gente está tendo agora no radar? Eu acho que negativamente foi o papel que você mencionou, foi Magazine Luiza, né? Acho que é uma empresa, né, com uma gestão excelente, né? Tem uma estratégia ali de crescimento, né, de atuação que eu acho que continuam intactas, continua fazendo aquisições importantes ali para agregar, né, serviços e produtos, né, para o seu ecossistema. Fez um aumento de capital importante, então fortaleceu o balanço ali em julho, né, desse ano, levantando aí quase 4 bilhões de reais após a aquisição da Kabum, mas ela foi pega exatamente num período onde você teve dois fatores negativos aí, né, trabalhando contra ela. Um foi a deterioração dos fundamentos, que eu acho que é evidente, né, o crescimento, né, do 1P, do 3P, apesar de continuar relativamente saudável, desacelerou de forma dramática, e as vendas nas lojas físicas, aí, como mostrou o terceiro trimestre, foi negativo em 14%, né, nas vendas das mesmas lojas. Então, você teve uma deterioração importante, né, dos fundamentos da empresa, isso acompanhado, né, do aumento do custo de capital, como eu falei. Então, né, esse tipo de empresa que negocia múltiplos muito altos, né, é impactado de forma muito negativa. E aí eu acho que o mercado realmente, né, vamos dizer assim, eu acho que penalizou até demais, mas o mercado está, né, se questionando se é uma empresa de tecnologia, né, ou se é uma empresa de varejo. E como ela está ali, ela nem é precificada como uma empresa de varejo, né, e nem é precificada como uma empresa de tecnologia, ela está exatamente no meio do caminho, ali negociando, né, alguma coisa como 60, 70 vezes lucro ainda. O mercado está se questionando se, nessa dinâmica perversa que a gente está vivendo, dos fundamentos de curto prazo piores, né, se ela deveria negociar mais como uma empresa de varejo ou não, né, se ela vai realmente entregar ali o crescimento do 3P, principalmente de forma acelerada o seu crescimento, e aí sim voltar a negociar como uma empresa de tech. Eu acho que vamos dizer assim, a crise da meia-idade da Magazine, né? E olhando para, acho que de forma surpreendente, o que eu acho que foi positivo na Bolsa esse ano, eu acho que foi Petrobras. Petrobras acabou, apesar de todo o debate aí, de toda a pressão política em cima dela, ela acabou aí, né, saindo vitoriosa, mostrando ali um plano, né, executando um plano de negócios que começou no começo do governo Bolsonaro. O Roberto Castelo Branco entregou um excelente trabalho, né, foi aí continuado pelo novo CEO, mas acho que todo o trabalho foi feito muito antes e conseguiu entregar aí bons resultados, um dividendo espetacular que fez com que o papel num cenário onde o petróleo, né, subisse de forma substancial, aí, hoje por volta dos $70, conseguisse mostrar vamos dizer assim, uma performance bastante impressionante, né, dado toda essa pressão política que, vamos dizer assim, ficou ali circulando a empresa durante o ano todo. E aí, olhando para 2022, a nossa aposta é mais no sentido de identificar aquelas empresas que vão continuar, né, crescendo, mesmo nesse ambiente que eu chamo de desafiador, mas não desesperador, né? A gente acha que existem um número de empresas no Brasil que vão continuar crescendo de forma substancial. A gente estava avaliando aqui, por exemplo, a abertura de lojas do varejo, né? A gente chega à conclusão aqui, no universo que a gente acompanha, que o número de lojas vai aumentar de mais ou menos 1.000 lojas nas empresas que a gente acompanha para 1.400. São quase 40% de aumento aí, né, no número de abertura de lojas. A gente vê o CAPEX do setor de commodities aumentando aí 30%, 40% também. A gente vê a safra agrícola, né, crescendo entre 4% e 35%. A gente vê a produção de caminhões crescer alguma coisa com 30% em 2022. Então, assim, tem vários setores que a gente acha que
vão continuar entregando bons resultados. E o nosso papel aqui é identificar exatamente aquelas empresas que, né, se mostram mais resilientes, que têm, vamos dizer assim, uma precificação que aceita desaforo, né? É claro que a gente quer fugir das histórias que são mais vulneráveis em termos de fundamento e vulneráveis em termos de precificação. Então, assim, eu acho que uma Vamos, por exemplo, no setor de aluguel de caminhões e máquinas pesadas, é uma empresa espetacular, vai crescer de forma dramática em 2022, mesmo no ambiente mais, né, desafiador de crescimento de PIB aí, mais próximo de zero, aí, de acordo com os economistas. Eu discordo, eu acho que o PIB vai surpreender positivamente em 2022 também, mas, enfim, eu acho que uma Vamos, né, uma Pets, uma Droga Raia, uma Happy Vida, uma Redditor, uma GPS, né, e no curto prazo você tem empresas aí também no setor de commodities que eu acho que vão entregar resultados excelentes, como uma Gerdau, uma Suzano, enfim, tem várias empresas que eu considero que estão muito bem posicionadas para continuarem a ganhar mercado e crescer seus resultados sem comprometer ali a saúde financeira delas. Perfeito. E você tocou num ponto que era justamente uma das coisas que eu estava em mente, que era a questão de citar essas empresas com melhor saúde financeira, né? A gente viu desde meados ali de junho, julho, a Bolsa teve alguns dias, algumas semanas de folga, agora a gente voltou a retomar mais ou menos os 107 mil pontos. A gente está gravando aqui no fim da primeira quinzena de dezembro, mas a gente viu muita gente correndo justamente para a Petrobras, para algumas empresas vinculadas em commodities que pagam dividendos recordes esse ano. Aliás, tem matéria no site da Suno sobre isso, que elas pagaram um volume muito grande de dividendos nesse ano. Você acredita que uma das lições da Bolsa é que nesses períodos de bear market, assim, a melhor opção que a gente tem, que o investidor tem, vai ser sempre se apegar a empresas que têm uma saúde financeira mais estável? Então, na Bolsa Brasileira quase que sempre se fala de bancos e commodities, que compõem a maior parte do índice. Eu acho que naturalmente o investidor ele busca um porto seguro, né? E esse porto seguro ele vai estar exatamente naquelas empresas onde você tem uma resiliência maior, onde você tem uma qualidade, né, importante ali, onde você tem uma capacidade de entregar, né, vamos dizer assim, uma renda num período mais problemático. Eu acho que, né, uma empresa que paga bons dividendos, como são os bancos que estão negociando a um PL baixo, né, entre 7 e 8 vezes lucro, entregando dividendo ali parecido, entre 6% e 8%, né? Me parece uma proposta de valor interessante, assumindo que eles consigam crescer aí o lucro por volta de 10%. Então, você tem 10% de crescimento de lucro, mais uns, né, 6 a 8% de dividendos, você tem, vamos dizer assim, grosso modo, uma coisa próxima ali de 18%, que está acima do seu custo de oportunidade, né, de estar comprado em bolsa, né? O custo de oportunidade hoje está alto, né? Mas ele vai cair. De qualquer forma, né, você está comprado em ações que deem um retorno acima de 15%, né, é o que é importante, e com uma margem de segurança, né? Então, eu diria que comprar qualquer coisa com retorno esperado aí de 20% ou mais faz sentido. E nesse bolsão aí você encontra, por exemplo, até a própria Petrobras, uma Vale, os bancos, exatamente como você colocou, né? São portos seguros, a gente não sabe exatamente como a economia global vai se comportar no que vem, a gente pode ter aqui uma previsão, uma expectativa, mas como foi esse ano, às vezes frustra, né? E quando você é frustrado, é importante você estar em empresas, né, que tem um colchão de precificação e tem um dividendo, né, saudável e estão com um balanço forte, né? E outra lição que eu acredito que tenha sido muito frisada por alguns analistas também foi a questão de ter parte do portfólio alocado lá fora, né? Como a gente falou antes, boa parte das empresas de bolsa sofreram muito com o ambiente macro, com juros e com fatores que eram muito domésticos. Apesar de que nos Estados Unidos agora a gente está vendo alguns movimentos do Fed, a gente descolou muito, né? A gente viu topo histórico de vários índices do mercado americano, a gente viu o mercado europeu relativamente estável e ficou aquela coisa de tipo, talvez fosse mais relevante ter uma boa parcela do patrimônio, pelo menos dolarizada, para ter uma certa se esquivar desse risco que é doméstico. Você acredita que para o investidor essa foi uma das lições que ficou em 2021? Como é que vocês veem essa questão de diversificação global?
Eu acho que o investidor brasileiro ele está com um menu de opções e de oportunidades cada vez maior, né? Eu acho que ele está cada vez tendo um acesso melhor, mais barato, mais eficiente a, né, comprar ativos no exterior, sejam fundos, sejam, né, ações direto via BDR aqui na Bolsa Brasileira, mas enfim, ele tem essa opção, né, de cada vez mais diversificar, né, o seu patrimônio nos mercados internacionais. Eu acho que isso é muito saudável, né? Eu acho que, né, você ter 100% do seu patrimônio, né, investido num país único é um risco, né, que não é saudável. Então, eu acho que o fato do investidor aqui estar procurando diversificar né, a sua alocação e investir no exterior, eu acho que tende a trazer, sim, né, importantes dividendos no longo prazo. Lembrando, é claro, né, que vai existir uma volatilidade aí no câmbio, né? Essa volatilidade, né, nos últimos 12 meses foi a favor do investidor, ou seja, o real mais fraco acabou aí, né, melhorando o retorno desses ativos em reais, mas, né, a gente acha também que, né, provavelmente o investidor tem que estar preparado aí com um cenário de valorização do real e como é que isso vai impactar o portfólio dele. Então, né, sempre tendo uma ideia bastante, vamos dizer assim, o investidor tem que saber o que ele está fazendo, né, e qual o tamanho que ele quer ter. Então, eu acho que a diversificação é bem-vinda, mas ele tem que saber os riscos que ele está tomando, né, entender que essa diversificação é benéfica no longo prazo, mas que vai ter volatilidade, né? Né, por exemplo, você mencionou agora, né, o mercado americano fraquejando um pouquinho, né? A gente acha que o mercado americano é ganhador no longo prazo, como ele sempre foi, mas a volatilidade vai estar lá. Então, assim, tem que, né, ter uma cabeça de longo prazo, né, não tentar alocar o seu patrimônio de maneira eficiente para que você entenda os riscos que você está correndo e, né, ser bastante ponderado aí no processo decisório para que você não tome riscos aí ou desnecessários ou exagerados, né? Então, a diversificação internacional ela é bem-vinda, eu acho que ela é, né, um benefício aí que foi gerado, principalmente nos últimos 5 anos, talvez de maneira mais relevante, né? Eu acho que veio para ficar, mas sempre lembrando que, né, o investidor tem que ele está tomando um risco de moeda também e que esse risco de moeda precisa ser pensado com carinho aí para que não tome sustos e achar que investir no exterior é ruim quando o real apreciar, né? Não é verdade, né? Você tem que ter uma visão mais de longo prazo aí para que você possa, né, capturar retornos interessantes e saudáveis no longo prazo. Perfeito. E mais ou menos para a gente se encaminhar para o final já também, uma das coisas que a gente citou, muita gente acabou falando muito de cenário turbulento, mas a gente viu um cenário de euforia muito grande. A gente, inclusive, teve uma alta grande de investidores na B3, de um modo geral, e a gente teve a máxima histórica, né? Nesse sentido, boa parte das pessoas ficava com uma certa cautela ali quando a gente estava na metade do ano, por conta daquela coisa meio do hard marks, de ver que o maior risco que você pode tomar é quando você compra alguma coisa por um preço muito elevado, independente de ser uma boa empresa e afim. Eu queria saber como é que é a sua visão disso e se você acredita que o investidor novo, ele que está entrando em bolsa, né, agora nos últimos 2, 3 anos, a gente sabe que boa parte dos investidores da B3 tem pouco menos de 3 anos de renda variável. Como que esse otimismo exacerbado ensinou algo para o investidor médio em 2021? Acho que o investidor, o primeiro ponto é assim, o investidor, talvez em 2021, primeiro semestre, talvez ele tenha colocado mais risco do que deveria em renda variável, né? Eu acho que esse foi um aprendizado muito importante ali na crise da pandemia, por exemplo, a gente viu a bolsa cair de maneira, né, muito forte, muito rápida, 50%, mas, dado o estímulo fiscal e monetário, a bolsa voltou muito rápido. Então, o varejo deu, né, um show ali, no sentido que ele usou aquela fraqueza, né, para comprar, né, de forma, vamos dizer assim, significativa a renda variável. Esse ano, acho que já foi diferente, né? Naquele cenário, com juro a 2% e agora com juro
né, a 10%, 11%, o investidor, eu acho que alocou demais em renda variável, acabou queimando a mão. E aí eu acho que é importante, né, a lição mais importante, na minha opinião, é essa, né? Eu acho que vai fazer com que o investidor pense melhor, né, o risco que ele quer tomar, né, em renda variável. Eu acho que esse ano talvez ele tenha alocado um pouco demais exatamente nessa euforia que você bem colocou. Mas eu lembro também, né, que se a gente olhar em reais, né, o índice bateu o recorde, mas em dólar, né, a gente continua muito atrás, né, do que era. Então, assim, de novo, depende da moeda. Em reais foram batidos recordes após recordes, mas em dólar, né, como você colocou no começo da conversa, a bolsa está caindo aí 20%, e se olhar nos últimos 10 anos, o resultado foi pior ainda. Então, assim, eu acho que o Brasil, né, tem tudo para ter anos melhores pela frente, mas, de novo, né, o investidor ele tem que saber medir, né, não entrar na euforia, nem na depressão. Né? Agora você pode estar falando também que ele pode estar depressivo e talvez a alocação está mais baixa do que deveria. Sempre tentar achar ali uma zona de conforto para que você possa aí maximizar os seus ganhos de longo prazo, né, da sua carteira como um todo. Perfeito. E acho que para encerrar a conversa, tirando todas essas lições que a gente teve nesse ano de 2021, o que você diria para o investidor que está acompanhando os conteúdos e que começou a se interessar por renda variável ao longo desse ano de 2021 e que pretende entrar nos investimentos em bolsa no ano de 2022? Eu acho que a coisa mais importante de novo, né, você saber alocar, né, de forma segura e minimizando o risco, diversificando, né, a sua alocação, para que você possa ter conforto que em momentos ruins, né, você possa segurar ali a sua posição. Eu acho que a bolsa, historicamente, né, a gente passa por momentos ruins, mas a tendência é de crescimento, a tendência é de melhora, né? Não vender na baixa, né, obviamente, né? Tenha certeza de que você não vai precisar, né, daquele recurso no curto prazo, já que, né, a renda variável você precisa ter um horizonte de mais médio e longo prazo. Então, assim, eu acho que 2021 ele foi um ano de grande aprendizado. Eu acho que para todos nós investidores, eu acho que a gente tem que aprender, né, em cenário de inflação mais alta, juro mais alto, né, crescimento pior, incertezas fiscais, incertezas eleitorais, juntou muita coisa ruim, e aí o investidor ele acaba, eu acho que aprendendo muitas lições importantes nesse período pior, né? Em épocas onde está tudo bom e tudo subindo, como foi alguma coisa ali entre 2018 até 2016 até 2020, né? Você não passa grandes sustos e aí você acaba ficando talvez um pouco mais agressivo do que deveria. Então, a partir do momento que a gente passa por períodos mais difíceis, o bear market, como você bem colocou, a gente aprende mais, entende melhor como é que, né, o nosso estômago reage aí a situações mais adversas, e aí você consegue, né, colocar no trilho a sua alocação de médio e longo prazo e talvez colher os frutos disso. Então, assim, eu acho que 2021, né, ficou aí marcado na história como um ano extremamente difícil, né? Acho que vale a pena para o investidor também estudar muito, né, sobre o que ele está fazendo, não cair, né, na situação fácil ali de uma análise superficial, né? Invista com conhecimento, né? Estude, analise, entende o que você está fazendo, o risco que você está tomando. É claro que a gente não vai acertar sempre, mas se acertar alguma coisa ali como 60% do tempo já é extraordinariamente bom. Então, saiba que vai errar, né? Mas erre com algum processo, né? Tente ter um processo de investimento, né, que você possa replicar ele de forma contínua e sempre melhorando, para que você possa aí sim, né, ver como é que a situação evolui e você, né, como investidor, melhora no tempo. Eu acho que é fundamental sempre ter uma cabeça, né, de querer melhorar, querer estudar mais, querer entender melhor, e fazer a avaliação de risco, né, com mais, vamos dizer assim,
menos incerteza aí, né? Você entender o risco que você está tomando é importantíssimo. Então, eu acho que se fizer isso tudo de forma gradual e de forma assim consistente, eu acho que os resultados vão aparecer e aí a saúde, não só financeira do investidor, mas psicológica, eu acho que vai ser bem melhor no tempo. Perfeito, então. Com esse depoimento, com esses conselhos do Thomas, eu acredito que a gente encerra o vídeo por aqui. E se você gostou de todo esse relato, desses conselhos do investidor para o ano de 2021 e do que a gente leva disso para o ano de 2022, você pode compartilhar ele nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos, incentivar os seus amigos que se interessam por esses assuntos a investir em bolsa também e acompanhar o ambiente de renda variável. E além disso, você também pode deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever nos canais da Suno. Eu sou Eduardo Vargas e a gente fica por aqui.